Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Você está no C3 e eu quero falar hoje sobre a negligência de Adão. Adão, o primeiro homem, cabeça de raça, ele foi negligente. Você sabe qual a causa de todo esse transtorno que nós vivemos? Seja do pecado, seja de ordem social, ou de qualquer coisa que seja. Todo o pecado, todo o problema da humanidade partiu de um único homem, de uma primeira atitude, né? De um pecado, o primeiro pecado que deu origem a todas as outras coisas, todas as outras situações, chamamos de a negligência de Adão. Em Gênesis, capítulo 3, verso 6, a partir do verso 1, melhor dizendo, você vai ver toda essa trajetória do pecado de Adão. Mas no versículo 6 é enfatizado que Eva viu que a árvore era boa para dar entendimento e agradável aos olhos. Ela comeu e deu ao seu marido, que estava com ela e que também comeu. Tanto na Bíblia hebraica como nos originais você vai poder encontrar que Adão participa daquela conversa. Adão vê toda aquela conversa, o desenrolar daquela conversa com a serpente, com aquele anjo caído, com aquele troço que estava no meio do jardim tentando ela. Adão viu aquela situação, Adão deveria ter se posicionado diante daquela circunstância, ele observou toda aquela conversa e ele simplesmente ficou apático na situação. Ele, como homem, como cabeça, como líder, deveria ter assumido as rédeas naquela situação e simplesmente ele não fez, deixando Eva fazer como queria, da forma com que queria, deixando a serpente à vontade na casa que era de Adão. Adão, afinal de contas, era o dono da casa, era o homem da casa. Mas ele viu toda aquela circunstância, viu toda aquela situação e não se posicionou. Adão foi negligente com aquela situação. Adão foi apático, ele não assumiu a sua responsabilidade. Adão foi passivo diante daquela circunstância, gerando todos os tipos de problemas que a humanidade tem. Gostamos de enfatizar que o ápice da situação foi ele ter comido o fruto também, mas tem alguma coisa nós entendemos antes dele ter comido o fruto. A negligência, a passividade que ele teve, não participar daquela situação na posição que ele deveria participar. E desde então, a partir do Éden, a procrastinação, a negligência, a passividade passou a ser um ponto específico na natureza masculina, na falsa masculinidade. A virilidade frágil, ela ganhou força ali através do pecado de Adão. Adão deveria rejeitar a passividade, mas ele ficou apático vendo toda a situação. Adão, ele não assumiu a responsabilidade que lhe cabia. Adão foi feito para lembrar, né? Adão foi feito para lembrar. Um dos significados para a palavra homem ali em Gênesis, para macho, é aquele que se lembra. Adão deveria ter se lembrado das palavras de Deus. Deus, ele fala para Adão, e Adão deveria transmitir as palavras de Deus para a sua mulher. É responsabilidade masculina transferir ou transmitir a mensagem de Deus para a sua casa, mas ele foi passivo nessa circunstância e não transmitiu a sua palavra. Ele não transmitiu, ele não liderou a sua mulher, ele não liderou a sua casa, ele não liderou aquela situação. Ele deveria ter visto, deveria ter expulsado a serpente, deveria ter expulsado o primeiro exorcismo. Era Adão que deveria ter feito, mas ele esteve apático naquela situação. A partir de então, Adão e os homens ganhou o estado de passividade. E o que vem a ser passividade? E onde a passividade tem estado presente? Onde ou como a passividade tem atingido a vida dos homens hoje em dia? Ser passivo significa não ter iniciativa.
Todas as vezes em sua casa que você vê uma situação e você não tem iniciativa, deixa correr solto, deixa rolar, não se posiciona naquilo, é o pecado de Adão, é a negligência de Adão, é a passividade de Adão. Muitos outros pecados, muitos outros erros estão envolvidos na falta de iniciativa. Existe muita coisa podre, existe muita coisa errada, existe muita coisa ruim escondida na falta de iniciativa. A passividade, ela é uma bomba relógio, ela é uma mina terrestre escondida que está debaixo da passividade. E a hora que menos se percebe, aquilo tudo vem à tona e explode. A falta de iniciativa foi o pecado de Adão, que impregnou a natureza masculina, a falsa masculinidade. A falta de interesse, né? Passividade também significa falta de interesse. Quando você não demonstra interesse por alguma coisa, vai lá, resolve, vê o que dá, toma aí, faz aí, isso esconde, isso revela, melhor dizendo, uma passividade. O não mover-se, aquela torneira para arrumar, aquela quinquilharia de coisa num canto, aquele negócio todo, pode ocultar muitas coisas. O descuido pode demonstrar passividade, né? Pode ser demonstrada a negligência, a falta de atitude, né? A procrastinação, né? A falta de interesse, o prolongar, deixar para depois, fazer depois, deixar para lá, deixar para mais tarde, né? Deixar para mais tarde, deixar para depois, revela a passividade. Adão foi passivo, viu a serpente fazer o que queria e não fez nada, Querido, outro grande perigo da passividade que tem maltratado e destruído famílias, a passividade é o principal agente que tem destruído famílias. E um dos principais aspectos da passividade é não participar. Você sabia que um pai presente que não participa da vida de seus filhos é muito mais nocivo do que o pai que foi embora? É comprovado cientificamente, por pesquisas, é comprovado, os institutos, principalmente o Instituto Moody e outros institutos comprovaram, fizeram pesquisas de que pais presentes fisicamente, mas que não participam da vida de seus filhos, não perguntam da escola, não sabem como foi na escola, não vão à escola, não perguntam como está o coração, não tem uma conversa em comum com o seu filho, né? Não desenvolve um diálogo em comum com o seu filho. Esta não participação da vida do filho, não falar a linguagem do filho, isso é passividade, é o mesmo pecado de Adão. Não se importar com os interesses da esposa, como foi o dia dela, falar de um assunto que ela gosta. O não participar é passividade. E essa bomba vai explodir. Aqui manifestam-se muitas feridas femininas. Uma das maiores reclamações de gabinete é o problema da comunicação. O problema da comunicação entre casais esconde ou revela a passividade, ou masculina ou feminina, mas a masculina é mais nociva. Então, não participar. Uma frase que eu gosto muito: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser pai, tem que participar. Outra coisa, não falar para evitar. Mas não vou falar nada que é para evitar um transtorno. Isso também pode revelar uma passividade. Existem momentos e momentos, mas existem momentos que é negligência masculina. E recapitulando, para nós encerrarmos aqui a nossa palavra de hoje, o pecado de Adão foi a passividade. 3 aspectos revelam Adão. Ele aceitou ser passivo,
ele não assumiu a responsabilidade que lhe cabia e ele não liderou a sua mulher e não liderou o Éden como deveria. Anote aí para você não esquecer. 3 coisas definiu Adão e define o fracasso da nossa masculinidade. O aceitar a passividade, aceitar ser passivo, não agir, não fazer alguma coisa, não participar da vida da esposa, da vida dos filhos, não participar em casa, não participar da educação dos filhos, da educação escolar, da educação emocional, né? Não assumir a responsabilidade que nos cabe e não liderar a nossa casa, a nossa família. Concluímos aqui, guarde essas 3 coisas. Anote essas 3 coisas. Coloque no seu espelho para que você se lembre. Eu não posso aceitar a passividade. Eu não posso negar as responsabilidades que me cabem. E eu preciso liderar a minha casa com coragem. É isso aí, homens. Deus tem algo especial para a sua vida. A verdadeira masculinidade. A verdadeira masculinidade nos aguarda em nome do Senhor Jesus. Tá certo? E antes de concluir, eu gostaria que você deixasse seu like, você acionasse o sininho, você compartilhasse, você fizesse aqui os seus comentários. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Vencer a Igreja.